Olá a todos! Hoje vamos mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. É quase um paradoxo, uma ideia que está no coração de muitos textos fundamentais. A noção é esta: aquilo que o mundo muitas vezes ignora ou até considera fraco, pode ser, na verdade, onde se esconde o verdadeiro valor e a força mais autêntica. Parece estranho, não é? Vamos a isso. E para começar esta nossa exploração, vamos direto a um conceito radical do Novo Testamento. É algo que vira completamente do avesso a nossa ideia do que é ser sábio. Prepara-nos para uma lógica que, garanto, desafia todas as nossas expectativas. E aqui está a frase que está mesmo no centro de tudo isto. É de São Paulo, na sua carta aos Coríntios. Ele escreve, e preparem-se, que Deus escolheu o que é louco no mundo para confundir os sábios. Uau! É uma inversão total do que nós esperamos. É uma daquelas ideias que nos obriga mesmo a parar para pensar. Claro, isto levanta logo a questão principal, não é? Qual é a lógica por trás disto? Porque é que uma sabedoria que se diz divina iria escolher o que nos parece uma tolice? É um mistério, sem dúvida, mas vamos tentar desvendá-lo. Ok, e é aqui que a distinção fundamental se torna mais clara. As fontes que analisamos explicam que a ideia não é desprezar a sabedoria, nada disso. É antes reconhecer que existem duas lógicas diferentes a operar. Por um lado, temos a sabedoria do mundo, que se baseia na razão, no poder, no sucesso. Por outro, temos esta sabedoria divina que segue o que se chama a lógica do amor. E esta lógica valoriza a humildade, o serviço, a confiança, exatamente as coisas que a sabedoria do mundo muitas vezes põe de lado. E pensem nisto, esta ideia de valorizar os humildes, os pequenos, isto não é nada de novo, não começou com São Paulo de todo. Na verdade tem raízes muito profundas na história e nas escrituras antigas. Então, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Imaginem, estamos no século VII a.C. O reino de Judá é um pequeno reino governado por um rei jovem, Josias, e vive completamente sob a sombra do gigante Império Assírio. O que é que os reis faziam? Bem, de forma pragmática, achavam melhor submeter-se, pagar tributo. Mas os profetas viam isto de forma completamente diferente. Para eles, era uma falta de fé, uma traição à aliança com Deus. E é exatamente neste contexto de tensão que surge um termo hebraico crucial, os anavim. A tradução literal é algo como os curvados ou os humildes. Mas atenção, isto não se refere apenas à pobreza material. É muito mais do que isso. É uma atitude perante a vida. Os anavim são aqueles que reconhecem a sua pequenez, a sua fragilidade e por isso depositam toda a sua esperança e segurança em Deus, e não nos poderes deste mundo, como alianças políticas ou força militar. E o profeta Sefonias capta esta ideia de uma forma brilhante. A promessa de Deus, segundo ele, não é para os poderosos ou para os grandes estrategas políticos. Não. A promessa é de preservar um remanescente fiel, um povo pobre e pequeno, cuja única fortaleza é a sua fé. É a promessa de que a sobrevivência vem através da humildade. Incrível, não é? Se avançarmos um pouco, percebemos que esta preferência pelos pequenos e humildes não é de todo um acaso. Começa a desenhar-se um perfil muito consistente. O perfil de uma divindade que se posiciona sistematicamente ao lado dos mais vulneráveis. E este padrão torna-se absolutamente inconfundível quando olhamos para textos como, por exemplo, o Salmo 145. É quase como um inventário, uma lista clara de para quem é que a ação divina se dirige. E quem está na lista? Os oprimidos, os famintos, os prisioneiros, os cegos. Basicamente todos aqueles que a sociedade muitas vezes esquece ou ignora. A proteção divina é de forma consistente para eles. Agora reparem neste pormenor, que é fascinante. Em apenas 3 versículos deste mesmo salmo, o nome de Deus, o Senhor, é mencionado 7 vezes. E podem ter a certeza que isto não é uma mera coincidência estilística. Há aqui algo mais. Esta insistência no nome, naquelas 4 letras sagradas YHWH, reveladas a Moisés, tem um significado muito profundo. Simboliza uma promessa. A promessa de uma presença que não é estática, não é distante. Pelo contrário, é uma presença permanentemente ativa e libertadora na história. Ou seja, é um Deus que age. Ok, então com esta base do Antigo Testamento em mente, vamos voltar ao Novo Testamento. Vamos ver como toda esta sabedoria antiga é, por assim dizer, reciclada e transformada num guia prático para a vida, num verdadeiro projeto de existência. E isto leva-nos, claro, direitinhos às bem-aventuranças. É importante notar que as fontes sublinham que isto não é um código de leis, um conjunto de regras. É algo muito mais radical. É uma redefinição completa do que significa ser feliz, ser bem-aventurado. É, no fundo, uma proposta de felicidade que vai contra quase todas as convenções.
Vamos pegar numa das mais difíceis, uma que nos faz logo confusão. Felizes os que choram. A nossa primeira reação é pensar, como assim? Isto parece estar a glorificar o sofrimento. Mas a análise que encontramos sugere um significado muito, muito mais profundo. E o ponto-chave é este. Não se está a falar das lágrimas do nosso próprio sofrimento, do luto pessoal ou da autopiedade. Não, estas são as lágrimas da compaixão. São as lágrimas de quem olha para o mundo e se aflige com a injustiça, com o sofrimento dos outros. É essa capacidade de sentir a dor do outro que, segundo esta lógica, nos abre à consolação divina. E vejam como tudo se liga. A primeira bem-aventurança, felizes os pobres de espírito, liga-nos diretamente àqueles anavim de que falámos antes. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com ser menos inteligente. Significa, e sim, ter o coração vazio de si mesmo, não estar cheio de orgulho e esperar tudo de Deus. É exatamente a mesma atitude de total dependência e confiança dos anavim. Então, o que temos aqui? Estas qualidades todas, a humildade, a misericórdia, a busca pela paz, não são apenas um ideal bonito e abstrato. A análise das fontes conclui algo ainda mais forte, que as bem-aventuranças são, na verdade, um autorretrato de Jesus. É ele o pobre por excelência, o manso, o misericordioso. E assim, aos poucos, aquilo que começou por parecer um paradoxo confuso começa a ganhar forma. Começa a revelar-se uma visão do mundo surpreendentemente coerente e poderosa. Vamos só recapitular rapidamente para ver como todas as peças se encaixam. Certo. Então, começamos com aquele paradoxo inicial, a sabedoria de Deus que escolhe o que é louco e fraco. Depois fomos às raízes antigas e descobrimos os anavim, os humildes que confiam apenas em Deus. A seguir, percebemos que isto faz parte de um padrão, de um perfil divino que está sempre do lado dos oprimidos. E por fim, vimos como as bem-aventuranças pegam nesta lógica toda e a transformam num plano de vida, num mapa para uma felicidade diferente. E para fechar o círculo, voltamos a São Paulo, de onde partimos. A citação dele resume tudo isto na perfeição. No fundo, a ideia é que o verdadeiro orgulho, o verdadeiro valor, não vem das nossas próprias forças ou conquistas, mas de reconhecer a fonte de onde tudo isso vem. E isto deixa-nos a todos com uma pergunta final, uma pergunta um bocado desafiadora, se calhar. E se a nossa busca constante por força, por estatuto, por poder, nos sítios que a sociedade nos diz para procurar, e se essa busca nos estiver a impedir de encontrar o nosso verdadeiro poder? E se a nossa maior força estiver escondida precisamente naquelas áreas que aprendemos a ver como as nossas maiores fraquezas? É uma reflexão que fica em abaixo.